Sabe aquela sensação de sobrecarga com as demandas do mundo de hoje? Parece que a nossa mente está numa batalha constante com ela mesma, né? Pois é. Hoje, a gente vai mergulhar em algumas ferramentas super poderosas para construir resiliência e aprender a navegar nessa complexidade toda. Para a gente entender isso, vamos chamar um especialista, o psicólogo Daniel Goleman. O que ele mostra é fascinante. A inteligência que a gente mede em testes, sabe, o QI, tem pouquíssima relação com o sucesso na vida. E por que será? Simplesmente porque até as mentes mais brilhantes podem virar reféns das próprias emoções. Então, para a gente entender essa batalha interna, o primeiro passo é conhecer as duas mentes que todo mundo tem. Pensa assim, ó, nosso cérebro é como uma carruagem. O cérebro racional, o nosso neocórtex, é o cocheiro. Ele tá lá tentando guiar os cavalos com lógica, com planejamento. Só que o cérebro emocional, o sistema límbico, esses são os cavalos. E eles são poderosos, impulsivos, movidos puramente por sentimentos. O problema todo começa quando os cavalos resolvem ir para uma direção e o cocheiro para outra. E aqui está o ponto-chave da história. O Goleman, olhando para pesquisas neurológicas, explica que nosso circuito emocional pode, literalmente, sequestrar o comando. A amígdala, que é tipo um alarme de incêndio, dispara e assume o controle antes mesmo que a nossa parte pensante, o neocórtex, entenda o que está acontecendo. E é exatamente isso que leva àquelas ações impulsivas que a gente se arrepende depois. Ok, agora vamos dar um zoom out. Vamos sair um pouco desse nosso mundo interno e olhar para o mundo lá fora. Um mundo que está, digamos, saturado com um tipo bem específico de ansiedade moderna. O sociólogo Zygmunt Bauman tinha um termo perfeito para isso: medo líquido. Ele usava essa expressão para descrever essa ansiedade que se espalha por toda a vida moderna. Não é como o medo de um bicho específico, sabe? É um medo difuso que vai escorrendo por todas as áreas da nossa vida. É aquela incerteza sobre o emprego, a preocupação com a segurança, aquela sensação constante de que o chão está sempre se movendo. E aí entra aquela famosa frase do Sartre, né? O inferno são os outros. A gente pode interpretar isso de mil maneiras, claro. Mas nesse contexto do medo líquido, ela cai como uma luva. Ela mostra como a desconfiança e a ansiedade acabam envenenando nossas relações, fazendo com que o outro pareça mais uma ameaça do que uma fonte de conexão. E esse estresse todo fica ainda mais palpável quando a gente topa com o que a psiquiatra Katia Meckler chama de psicopatas do cotidiano. Pensa aí, aquele chefe narcisista que só liga para o próprio umbigo. Ou aquela pessoa paranoica que tem certeza que todo mundo está falando dela pelas costas. Essas personalidades, com essa montanha-russa emocional, só fazem aumentar a ansiedade do nosso dia a dia. Tá, então o cenário é esse: mentes sequestradas, um ambiente de medo e ainda por cima a gente interagindo com personalidades bem complexas. A pergunta que fica é: como é que a gente começa a entender o que de fato move as outras pessoas? Bom, a habilidade número 1, segundo o próprio Goleman, é a inteligência emocional. É basicamente a nossa capacidade de perceber, de controlar e de expressar as emoções, tanto as nossas quanto as dos outros. É a base, o alicerce para conseguir navegar nesse mundo tão complicado. Mas aí vem o ex-negociador do FBI, Chris Voss, e leva isso para outro nível, com uma habilidade mais direcionada, a empatia tática. E olha que interessante, não é sobre sentir a dor do outro, não. É sobre entender a perspectiva da pessoa, sacar quais sentimentos estão por trás do que ela está dizendo. A chave é compreensão e não necessariamente concordância. E como a gente coloca isso em prática? O Chris Voss dá uma técnica muito simples chamada rotulagem. Imagina a cena. Um colega de trabalho está lá reclamando sem parar de um projeto. Ao invés de discutir, você só diz: pelo visto, essa situação está sendo bem frustrante para você. E pronto. Fique em silêncio. Só de nomear a emoção a pessoa se sente validada. Isso tem um poder de desarmar a tensão e abrir espaço para uma conversa de verdade. Beleza, então a gente já viu como ler as emoções. Agora vamos para o próximo passo. Como usar esse entendimento para, de fato, moldar os resultados das nossas interações e, claro, ter mais controle sobre a nossa própria mente. Uma estratégia fundamental está na nossa mentalidade, no nosso mindset. O Goleman destaca uma pesquisa do Seligman, que mostra que otimistas e pessimistas explicam os próprios fracassos de jeitos completamente diferentes. O pessimista pensa: eu sou um fracasso, e vai ser sempre assim. Já a pessoa otimista pensa: ok, a abordagem que eu usei não deu certo. Da próxima vez, eu tento de outro jeito. Percebe a diferença? Isso não é só papo de autoajuda, não. Essa mentalidade tem um impacto que dá para medir.
No estudo famoso com a seguradora MetLife, os vendedores com uma mentalidade otimista venderam, pasme, 57% a mais no segundo ano. Por quê? Porque essa capacidade de ver um não como algo temporário mantinha eles motivados para fazer a próxima ligação. Agora, para mais uma estratégia poderosa, o Chris Voss de novo, ele traz uma ideia que parece ir contra o senso comum sobre negociação. Em vez de ter pavor da rejeição, do não, ele vê isso como parte natural do jogo. O lance é o seguinte: ao invés de a gente ficar caçando um sim a qualquer custo, a gente deveria facilitar o caminho para o não. É isso mesmo. O não dá para outra pessoa a sensação de autonomia, de controle. E quando as pessoas se sentem no controle, sabe o que acontece? Elas baixam a guarda e ficam muito mais abertas a escutar. O não é o começo da conversa de verdade, não o fim. Bom, a gente já explorou a nossa programação interna, o mundo lá fora, algumas habilidades táticas, mas afinal de contas, qual o objetivo de toda essa autoconsciência? Para onde tudo isso aponta? Para buscar uma resposta mais profunda, vamos olhar para o filósofo Jiddu Krishnamurti. Ele nos lança um desafio: buscar uma liberdade que não está em tática nem em estratégia, mas numa transformação interior de verdade. E o mais importante, ele diz que essa transformação não dá para deixar para depois. Tem que acontecer agora ou nunca. O que Krishnamurti nos mostra é que o medo, na verdade, mora no futuro. A gente não tem medo do que está acontecendo agora, neste exato momento, mas sim do que a gente imagina que pode acontecer. Quando a gente fica ansioso para uma apresentação, por exemplo, o medo não é do agora, é da possibilidade de dar tudo errado lá na frente. A liberdade de verdade, então, é essa capacidade de estar aqui, no presente, de viver sem essa projeção constante no tempo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para refletir. E se a maior de todas as habilidades não for acumular mais e mais conhecimento, mas sim aprender a observar a nossa própria mente funcionando? E se a resiliência de verdade não vier de ter todas as respostas na ponta da língua, mas de estar aberto para aprender com cada momento que a vida nos traz? O que dá para a gente fazer hoje mesmo para praticar essa nova forma de aprender?